Eu entrei, Vanessa. Aí, tá vendo como é que eu vou aparecer? Não, não tem problema não, gente. Pessoal, nós estamos testando. A luz está muito amarela. Tem que puxar a luz para lá. Muito, mas está muito. Maia tem que falar aqui, é por causa do barulho. Só para a gente testar. Não tá dando para ver, Luísa. O que tá vendo é o PowerPoint. Vocês têm que trocar. Olá, tudo bom? Não está dando para ver, Luísa. Tá conseguindo ver? André, pessoal, não saudade, vontade, vontade de abraçar todos vocês. Dá para ver só o PowerPoint. Ainda não baixou aqui, mas... Você vai receber um presente muito especial no dia do Senhor. Parece que já tá... André, tá dando endereço no papel. Naquele link que você viu, tá dando endereço. Tá dando endereço inválido. Pois é, eu falei com o Jamie ontem, esse endereço ali é... Eu acho que tá dando inválido porque ele mandou o que ele cancelou. Ele não entra para essa nada. Cadê o da Valéria? Cadê a Valéria? É o dela. Tá só 9 horas. O... E agora, José? Abriu outro? Abriu outro dia? Uai, 6 participantes. Ah, mas como 6 pessoas conseguiram entrar? Mas só quem tá aqui, ó. Ó, nessa mesa aqui, só a gente. não, a Mércia não tá, não. Ah, É convidado, né? Deixa eu ver. Tem um veículo que vai dar cadeira, gente. Eu ia falar. Mas é por aqui, não é? Não é só por cá.
Eu consegui entrar e a Luísa Então não fala na forma. fala para você, não. Porque a Carla mandou. Não sei as pessoas que Eu falei, não, estavam assim, né? Agora vamos pensar Desce nessa. assim, ó. O pessoal está me organizando, o pessoal vai começar, pessoal, bom dia. Nós estamos organizando, tá? Até as pessoas entrarem, daqui a pouco a gente começa. Não é só clicar no link? Clicar no link e depois clicar em onde. A Maria Tereza disse assim, o link está correto? Está. Manda de novo o link para mim. Gente, mas pega o link, eu entrei pelo link que a Carla mandou aqui, ó. Esse aqui, ó. Manda de novo, vou mandar para eles. Só clicar no link, sim. Quantas pessoas já estão ao vivo aí? Tá vendo? As pessoas estão conseguindo entrar. Nós podemos esperar hoje de hoje. O chat está. Ah? Bom dia, tá ouvindo certinho, velho? Ou primeiro não tô não. Agora sim. Agora sim. Agora eu tô ouvindo. Ela de bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos só terminando de ajeitar as tecnologias, ver que o pessoal está entrando, para a gente começar, tá bom? Pessoal, bom dia. Agora vocês estão me ouvindo? Estamos ajeitando, organizando a tecnologia. Vamos entrar. Vou esperar ela entrar. Peraí, deixa eu ouvir. Tá me ouvindo aí? Não, Não, tá certo. Bom dia. Espera só um pouquinho.
Pessoal, estamos só aguardando as orientações aqui da secretaria para nós iniciarmos, tá bom? Já somos em 23 participantes. Por favor, quem puder, chame aí os colegas para ingressar na reunião. Nós já vamos começar daqui a pouquinho. Vamos apresentar a nova equipe para vocês, as formadoras que estão nos auxiliando nesse segundo semestre. Então, já chamem aí o pessoal, por favor. É só clicar no link e entrar. Deixa eu aproveitar, pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou Vanessa Costa, responsável aqui pela questão da formação dos profissionais tradutores e intérpretes e também dos professores de AE. Hoje nós vamos iniciar a nossa formação de uma maneira diferente, né? Que é essa aqui, online. Nós estamos usando esse aplicativo. Algumas pessoas estão nos informando que não estão conseguindo entrar no link aqui para a nossa formação, mas, por favor, se vocês puderem avisá-los que é neste link mesmo, para tentarem entrar, mesmo assim, vão tentando entrar, porque é este o link, não tem outro. Outra coisa que nós precisamos alertá-los é que às vezes nós temos esses probleminhas tecnológicos, mas que estamos tentando organizar, né? Bem, nós já estamos em 26 participantes, nós vamos liberar aqui também o chat para vocês, se tiverem alguma dúvida durante a apresentação aqui dos trabalhos, vocês podem conversar conosco pelo chat, fazendo perguntas, tirando dúvidas, que a professora Andréa Bessa está atenta a isso para poder responder a cada um, né? Nós vamos tentar responder vocês durante a formação mesmo, e no final vamos ter um breve tempo para questões de dúvidas também, que quiserem responder. Nós vamos apresentar a nova equipe que vai fazer parte aqui também da formação dos professores de AE, que é a professora Luísa e a professora Valéria. Daqui a pouquinho elas vão apresentar-se aqui para vocês. Nós estamos aguardando também a professora Mércia para dar uma palavrinha aqui conosco, mas possivelmente está em reunião, alguma coisa
nesse sentido, que ainda não pôde ingressar na nossa formação. Acredito que durante a formação ela deva ingressar e assim a gente abre o espaço para que ela também deseje boas-vindas e fale com todos vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pela paciência. Nós já vamos começar a nossa formação, só estamos aguardando a professora Andréia também organizar aqui o chat para começar a responder a todos vocês, tá bom? Vamos apresentando a nova equipe em relação a esse segundo semestre, que é a professora Valéria, que é a professora instrutora. Nós vamos trocar o lugar, ela vai se apresentar, eu farei a voz aqui para vocês, e depois a professora Luísa, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por todos estarem conosco. Eu sou Valéria, eu trabalho aqui no CAS, sou professora do AEE, sou coordenadora também, pedagógica. Eu tenho já algumas experiências em relação à área do atendimento ao educando surdo, no atendimento educacional especializado. Eu sou graduada em Letras Libras pela UFG e também tenho pós-graduação em Linguística. Tenho 2 pós-graduações em Linguística, já terminei. Agora, eu comecei o mestrado também pela UFG. Começamos este ano. E o meu trabalho, o meu projeto de mestrado é relacionado às crianças nesse atendimento educacional especializado, com foco na surdez. E trabalhando, eu pude perceber todas essas questões e fazer o projeto. Muito obrigada. Agora com vocês, pessoal, a professora Luísa vai se apresentar. Bom dia a todos. É com prazer que estamos aqui, iniciando essa formação. Eu sou a professora Luísa, já tem 10 anos que eu trabalho aqui no CAS. Mas nessa área do atendimento às crianças com surdez, ensinando Libras como L1 e língua portuguesa como L2, já tem 5 anos que eu estou nessa área. Eu vou falar um breve histórico da minha experiência educacional. Eu me formei em pedagogia em 2006. E assim que eu me formei, em 2007, eu já peguei uma turma de sala de aula da prefeitura daqui de Goiânia e tinha 30 alunos. No primeiro dia, eu fui fazer uma dinâmica. Peguei um coração vermelho. A dinâmica era chamar cada criança na frente, eles iriam se apresentar e ia passar o coração vermelho para outra criança. Quando eu chamei a primeira criança, eu fiz assim: você, vem aqui. Ela foi. E eu comecei a explicar a dinâmica para ela. E ela ficou me olhando. Aí eu falei para ela: seu nome, qual é seu nome? E ela não respondia. As crianças que estavam ali na sala, que já conheciam ela do ano anterior, logo falaram: professora, ela não fala, professora, ela é muda, professora, ela é surda. Aí eu sabia pouco, apenas o alfabeto, que eu tinha feito o estágio lá na escola Maria Luzia, aqui do estado, que tinha muitos surdos, então sabia só o alfabeto e alguns cumprimentos. Então fiz o nome dela em Libras, que os colegas tinham falado, só que eu percebi que ela não sabia Libras. E aí, assim que terminou, eu me senti incapaz. Eu falei: como que eu vou passar o ano inteiro sem comunicar com essa aluna? Como que ela vai aprender? Como que eu vou ensinar? Então, assim que terminou a aula, eu fui conversar com a coordenadora. A coordenadora falou que a família não aceitava a Libras, que a família queria oralizar aquela criança. A turma era a turma C, que equivale ao 3º ano do ensino fundamental, criança de 8 anos. Então, aquilo lá me deixou angustiada. Eu tentei passar alguns sinais para ela, só que na sala tinha 30 alunos, tinha essa criança surda, tinha uma criança síndrome de Down e tinha um hiperativo.
E as outras crianças, tinham crianças que não eram alfabetizadas, estavam ainda no processo no pré-silábico, silábico alfabético, e tinha os que estavam alfabetizados. Então, eu percebi que a sala era muito heterogênea. E naquela época também tinha poucos intérpretes que não conseguia suprir, né, a demanda daqui da Prefeitura de Goiânia. Então, assim que passou, o ano foi complicado, foi difícil, não foi fácil. E em 2007 eu procurei um curso de Libras. Fiz o curso de Libras, quer dizer, em 2008, né? Em 2008 eu fiz o curso de Libras e, ao mesmo tempo, eu fui intérprete de uma criança de 3 anos em um CIMEI. O que eu aprendia no curso de Libras, eu passava para ela. E essa criança despertou o meu interesse em aprofundar na teoria, da aquisição da linguagem, a entender mais sobre esse universo linguístico da língua de sinais. Assim que eu cheguei lá, nesse CIMEI, essa criança, o que é muito importante também é a aceitação da família. Quando a família aceita, fica mais fácil da gente trabalhar, porque a família tem que andar junto com a escola. Então a família dela aceitou, a mãe dela aceitou a língua de sinais. Então eu comecei a trabalhar, a mãe também foi fazer um curso. E assim que eu entrei no CIMEI, as professoras me perguntaram, como que ela vai aprender? Ela vai ser alfabetizada? Ela vai compreender? Como que ela vai saber que banheiro é banheiro? Eu falei, olha, nós vamos descobrir juntos. Assim como você, assim como nós, ouvintes, aprendemos a falar, ela também vai falar em língua de sinais, dentro da contextualização. Então, todos os dias que eu chegava, eu fazia o sinal de oi, dizia, oi, tudo bem? Ou seja, está contextualizando. Em uma semana, e o sorrisinho dela, o olho dela chegava a brilhar. E aí, em uma semana, quando passou uma semana, ela chegou e fez, oi, tudo bem? Então, dentro do contexto, ela compreendeu, ela internalizou que isso era um cumprimento de quando a pessoa chegava. E foi tão interessante que logo no começo, a professora disse que ela falou assim, olha, essa aluna é muito agressiva. Então, rotulando a criança. Por que ela é agressiva? A questão, ela não é agressiva, né? Ela estava tentando comunicar. Uma criança puxava o brinquedo dela, puxava a boneca dela, ela queria reagir, ela queria comunicar, falar, não, esse brinquedo é meu. E como que ela fazia isso? Ela mordia, ela gritava, né? Quando uma criança ouvinte pega um brinquedo e a outra puxa dela, ela comunica, ela fala, não, isso é meu, eu peguei primeiro. Então, ela estava tentando comunicar. Ela fazia as necessidades, tinha 3 anos, fazia as necessidades na rua, porque não sabia fazer o sinal de banheiro. Então, ela começou a despertar essa aquisição da língua de sinais. Ela começou a entender que isso era a comunicação dela. Tão interessante que uma situação, o pode ou não pode. Eu passava no corredor com ela e falava assim para ela, ó, correr não pode, andar pode. Então, quando a gente ensina uma coisa para a criança e ela muda de contexto, é porque ela internalizou, ela compreendeu. Então, ela estava brincando lá no parquinho, ela veio para mim e falou assim, ó, os dois brigando, não pode. Então, ela trouxe o sinal de não pode de uma situação, de um contexto que eu ensinei para ela, para um outro contexto. Então, ela internalizou, ela compreendeu. E assim essa criança desenvolveu, as professoras ficaram admiradas com o desenvolvimento dela, ela foi uma das primeiras a reconhecer o nome dela, porque cada copo tinha o nome da criança, então ela chegava, ela já identificava o nome dela, pegava o copo, né? E de repente ela percebeu que tudo tinha sinal. Igual aquele nome, para quem não aquele filme, para quem não assistiu, chama Meu Nome é Jonas. E Meu Nome é Jonas. Relata direitinho a história que eu vivi na prática. A criança desperta aquela questão da língua de sinais. Por que ela não estava aprendendo? Por que ela faltava o quê? Comunicação. Ela precisa ser inserida no meio linguístico. E quanto mais cedo, mais fácil dela aprender a segunda língua, que é a língua portuguesa escrita. Mais fácil dela ser alfabetizada. Então, ela apontava, ela percebeu que tudo tinha sinal, então ela começava a apontar. Apontava para a árvore, eu fazia o sinal, apontava para o sol, apontava para as imagens, ela foi mostrando tudo. E aí deu aquele link. E é uma criança que desenvolveu muito bem, foi alfabetizada, hoje já está com 16 anos, faz ensino médio, estuda
estuda. Tem as dificuldades dela na língua portuguesa? Sim, tem. Como todos os surdos, né? Como todos nós temos essa limitação. Mas ela consegue escrever texto, redação, consegue ler. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a criança, quanto mais cedo é inserida no meio linguístico, mais fácil dela adaptar, dela aprender os conceitos abstratos. E aí, em 2009, eu comecei o curso de Letras Libras, né? Fiz presencial aqui na Federal. E agora estou no CAS, já tem 5 anos, nessa área do atendimento com as crianças com surdez. Então, agora nós vamos mostrar um pouco como que a gente trabalha aqui no CAS. Como que a gente planeja, quais são as estratégias de ensino, quem são os nossos alunos. Como hoje é o primeiro dia, nós vamos dar uma pincelada, vamos explicar como que acontece esse atendimento aqui. Nos próximos encontros, iremos focar nas atividades. Iremos focar nas estratégias de ensino, ok? Então aí, atividade realizada, vocês estão vendo, todo mundo está vendo, né? Aqui, ó, PowerPoint. Atividades realizadas no atendimento do CAS. Aqui, a primeira foto e todas as fotos são fotos retiradas aqui do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, dentro da nossa prática pedagógica. Então, por exemplo, aí tem as crianças estão brincando de quê? Isso aí é um slime. Para quem não conhece slime, para quem tem criança sabe o que é slime. Para quem não sabe o que é slime, slime é a massinha da nossa época, feita em casa, né? Aquela massinha caseira, a gente fazia com farinha de trigo. Hoje as crianças fazem com cola. Então, mas peraí, professora, você estava explicando slime na sala de aula? Sim. Estávamos trabalhando gênero textual receita. Então, a gente trabalha muito com gênero textual. Então, gênero textual receita. Eu não vou ensinar apenas uma receita e pronto, já está explicado, vamos passar para outro gênero textual. Não, eu vou explorar bastante aquele gênero textual. Então, nós trabalhamos o gênero textual, a receita, outras receitas. Fizemos bolo, fizemos docinhos. E é quando nós trabalhamos o slime, quando eu escrevi a palavra slime no quadro, na mesma hora, as crianças já identificaram. Elas logo começaram a comunicar, nossa, professora, eu tenho slime em casa, nossa, é tão legal, eu faço slime, minha mãe comprou os ingredientes. E aí eu deixei uns 10 minutos para eles comunicarem, eles conversarem sobre o slime. E depois nós passamos para a parte teórica. Ah, então vamos lá. O que uma receita precisa? Primeiro título, o nome. Então, o que é isso? Slime. Então, vamos lá, colocar a palavra slime. E agora, e os ingredientes? O que nós vamos precisar para o slime? Eles já sabiam. Foi tão significante essa aula para eles. Por quê? Porque eles tinham conhecimento de que era aquele slime. A gente trouxe da casa deles para a sala de aula essa experiência. Então, isso para a criança fica muito significativo. A gente contextualizou. Então, ele já sabia os ingredientes, então fui escrevendo os ingredientes, a quantidade, trabalhando também a questão dos objetos. Quais são os objetos que vão precisar? A colher para misturar, a vasilha, né? E o modo de preparo. Como que faz? Mistura tudo. E esse foi um tipo de atividade. E aí depois eles brincaram, foi a maior festa. E eles compreenderam o que era uma receita. Então, esse era o nosso objetivo. E conseguimos chegar no objetivo final. Próximo. Só um minutinho que está passando aqui. Isso. Então, o ensino do CAS para o aluno com surdez é realizado por meio de encontros semanais, contraturno. Então, como que funciona? Lembrando que o CAS não é uma escola regular, que a criança vem todos os dias. Não. O CAS é um atendimento, é um centro de atendimento, né, das crianças com surdez. Então, a criança vem uma vez na semana, aqui no CAS, contraturno. Ou seja, se a criança estuda de manhã, ela vem à tarde. Se a criança estuda na escola regular à tarde, ela vem de manhã. Então, como que a gente organiza a turma? A gente organiza por nível linguístico e a questão da idade, faixa etária. Então, tem uma criança de 4 anos, e a gente nós começamos o atendimento com criança de 4 anos. Às vezes, a gente pega criança de 3. A nossa vontade futura é atender criança de pequenininho, de 1 ano, 2 anos. Como eu falei, é muito importante
esse meio linguístico para a criança, quanto mais cedo, melhor. E a gente percebe a procura da família mais cedo para a língua de sinais. Isso é muito importante. Só que a gente precisa ter uma estrutura física. Dentro da sala de aula precisa ter um banheiro para a criança, precisa ter uma pia, precisa ter um trocador, que as crianças de 1 ano, 2 anos ainda usam fralda. Então, a gente começa com criança a partir de 4 anos de idade. A criança de 4 anos a gente insere na turminha, que está começando agora, 4, 5, 6 anos de idade. A criança, por exemplo, chegou um adolescente de 14 anos. Ele não sabe Libras, eu não vou inserir nessa turma de 4 anos. Ah, mas o nível linguístico, ele não sabe? Não, aí nós vamos procurar outros adolescentes. Quando ele é inserido na turma dos adolescentes, ele começa a interagir, a compreender melhor a sua língua. Então, como eu falei, a língua de sinais é a língua natural do surdo. Aquela criança que eu contei para vocês a experiência, ela aprendeu rápido. Por quê? Porque é a língua natural dela, né? Então, quando o adolescente chega sem o conhecimento da língua de sinais e é inserido ali no meio linguístico, ela começa a compreender, começa a se soltar, a socializar e acaba aprendendo. Ok? Então, e trabalhamos também com o quê? Com a proposta bidocência. O que é a proposta bidocência? São 2 professores. Mas para que 2 professores? Quem são esses professores? É o professor surdo, que é a professora Valéria, e a professora ouvinte, sou eu, a professora Luísa. Então, nós trabalhamos com 2 professores, por quê? É muito importante a criança ter uma referência, né? Uma vez eu li um livro que chama O Voo da Gaivota, e a autora é surda. E ela falava que quando ela era criança, ela olhava os adultos falando, conversando, ela achava que quando ela crescesse, ela ia ser ouvinte também, porque ela não conhecia um adulto surdo. Então, essa referência para a criança é importantíssima. A criança perceber que tem um adulto surdo ali formado, ensinando, é capaz, é competente. Então, ele cria essa expectativa futuro para ele também, né? Fora que os 2 se entendem muito mais. Fora que a professora surda é a língua dela, né? A língua natural. Ela tem muito mais fluência do que eu. E a minha parte é a língua portuguesa escrita. Nós trabalhamos com o bilinguismo. Então, eu dou aula em língua de sinais, toda em língua de sinais. Então, essa é a importância da bidocência, os 2 professores trabalhando juntos. Essa foto são as crianças menorzinhas, crianças de 4, 5, 6 anos. E eles estavam fazendo uma atividade sensorial, experiência sensorial. Quais eram os objetivos dessa atividade? Primeiro, trabalhar as cores, porque o nosso foco aqui do CAS é trabalhar a língua de sinais, como eu já falei, como L1 e a língua portuguesa escrita como L2. Então, aqui a gente estava trabalhando as cores. Nós pegamos macarrão, vários tipos de macarrão, de parafuso, de aqueles gravatinha, de lacinho, pene, e colocamos no saquinho, e eles ajudaram a gente a fazer. Então, cada saquinho plástico, a gente colocava um pouquinho de macarrão, colocava a cor, a tinta, colocava o azul, esfregava, esperava secar. Depois o vermelho, então, tá vendo? Ficou bem coloridinho. E aí o vermelho, amarelo. E outro objetivo, um foi trabalhar as cores, o outro objetivo é que a criança de 4 anos era o primeiro contato que ela estava tendo numa instituição educacional. Então, ela nunca tinha ido para uma escola, para um CIMEI, para um berçário. E os primeiros dias ela estava chorando, ela saía correndo da sala, ela não conseguia ter atenção, ter interesse. Então, nós pensamos numa atividade que essa criança despertasse o interesse, vontade de ficar em sala de aula. Então, nós organizamos essa atividade, quanto é que ele teve isso aí foi mais ou menos na 2ª, 3ª aula. Ele teve muito interesse, quanto é que ele concentrou ali. Nós demos massinha também, e a questão de pegar, de amassar, a coordenação motora fina. E eles fizeram a massinha amarela, fizeram solzinho, encaixaram os macarrãozinhos assim no cantinho e fizeram sol. Trabalhamos também com barbante, fizeram colar, encaixaram o macarrãozinho para fazer o colar. Então, esse trabalho foi maravilhoso. E os meninos de 7, 8 anos que estão no processo
de alfabetização, nós trabalhamos o português escrito com eles. Então, vamos lá, você fez o quê? Ah, o sol? Então, vamos escrever a palavra sol? Quais são as letras? S-O-L. Então, escreviam no caderno a palavra sol. Ah, você fez um menininho com a gravata, uma menininha com lacinho. Então, vamos escrever a palavra menino. Ah, o colar, vocês fizeram colar. Então, fomos trabalhando a língua portuguesa com aquelas crianças de 7, 8 anos. Ok? Então, além do ensino de Libras, como L1, e língua portuguesa, como L2, as crianças e os adolescentes também buscam a socialização no CAS. Eles gostam muito de vir aqui. Por quê? Porque aqui eles encontram pessoas como eles, né? Surdos também. Então, às vezes, um conversa com o outro, tem as mesmas dificuldades, tem na família, às vezes, tem surdo ali que está sozinho na família, que a família não sabe Libras. Teve um surdo que assistiu um vídeo de uma família conversando tudo em língua de sinais. Ele virou pra gente, ele tem 12 anos, ele virou pra gente e falou assim, eu queria que minha família fosse surda para comunicar comigo, né? Ou seja, ele não falou que queria ser ouvinte, ele queria que a família fosse surda para comunicar com ele. Olha só, um adolescente de 12 anos em que a família não conhece língua de sinais, não comunica com ele, não sabe o que ele está sentindo, né? Então, aqui no CAS, eles socializam, eles comunicam, eles conversam, eles se expressam. A gente escuta eles, né, com atenção. Eles gostam muito desse momento. Então, a primeira foto são os adolescentes fazendo o sinal eu te amo. Era um momento de socialização, momento que a gente estava fazendo uma atividade com o tema gentileza. E embaixo são as crianças. São crianças ouvintes, que nós também fazemos aqui a aula, curso de Kids, né? Kids, para as crianças ouvintes aprenderem Libras. Nós percebemos que tem aumentado muito as crianças com vontade de aprender Libras. Isso é muito bonitinho. Criança de 6, 7 anos, eu quero ser intérprete quando crescer. Meu vizinho é surdo, eu quero comunicar com ele. Né? Então, isso é muito, muito bom. A gente percebe essa inclusão social acontecendo de verdade. Então, aqui são as crianças brincando, socializando. E muitas vezes a gente dá esse momento aqui no CAS para as crianças ouvirem, conhecerem as crianças surdas, para estar conversando, para trocar experiência. Às vezes a gente faz, por exemplo, Dia das Crianças. A gente organiza um dia na semana em que todas as crianças vêm em um período. E eles trocam, conversam, comunicam, socializam. Então, isso é muito importante. Então, essa socialização também, no caso aqui, acontece e eles gostam muito. A família. Então, como eu falei, a família é muito importante. Então, quando a escola, né, anda junto com a família, a criança flui, a criança aprende muito mais rápido. E aqui nós temos o núcleo da família. Então, enquanto as crianças estão sendo atendidas, as famílias também estão aprendendo Libras. Quando eu passo um vídeo em Libras, a gente trabalha muito com vídeos sinalizados, que a professora Valéria sinaliza, que primeiro a gente mostra o vídeo em língua de sinais, eles compreendem a língua de sinais, o texto, o contexto, o gênero textual, aí depois a gente passa para a língua escrita, né, e vai trabalhando simultaneamente. A família começa a aprender Libras. E a gente vincula também as crianças com a família. Por exemplo, a gente faz atividades que envolvem os dois. Quando a gente trabalhou receita, nós convidamos a família para participar também com a criança, para participar da receita. Porque às vezes, em casa, a mãe não chama a criança, não tem aquela paciência de conversar com ela em língua de sinais, em Libras, né? Não chama ela para fazer essa receita. E aqui, no caso, a gente dá essa oportunidade. O planejamento. O planejamento, ele precisa, nós precisamos conhecer a realidade dos nossos alunos. Então, quando o aluno chega aqui, quando os pais trazem o aluno para iniciar o atendimento, a gente faz um diagnóstico. A gente realiza um diagnóstico, a gente faz uma anamnésia. São entrevistas, são perguntas, desde a gravidez da mãe. Se a gravidez foi desejada, se a mãe teve alguma doença na gravidez, se a criança nasceu surda, se a criança nasceu ouvinte, como que foi esse processo de aprendizagem da Libras, se ela já conhece a língua de sinais, se ela ainda não conhece, se ela estuda, se tem intérprete na escola. Então, a gente faz
uma série de perguntas. Laudo, a gente precisa de um laudo, porque às vezes também tem crianças aqui com múltiplas deficiências, então a gente pede laudos, pede audiometria para a criança, para saber o grau de surdez daquela criança. Então, é necessário o professor ter conhecimento daquilo que vai ensinar. E como vai ensinar? Então, o que nós vamos ensinar? Primeiro, a gente conhece os nossos alunos. Quem são os nossos alunos? Ok. Agora, o que nós vamos ensinar? Como vai ser esse ensino? Quais são as estratégias que nós vamos utilizar? Para quem vai ensinar? Para quem nós vamos ensinar? Né? E vamos buscando o quê? Ações para que as metas sejam desenvolvidas, no intuito de atingir os objetivos estabelecidos. Então, nós temos aqui os objetivos, isso é o planejamento, né? Então, quando a gente entra, nós professores sabemos disso, quando a gente entra numa sala, nós não organizamos, não tem um planejamento, a gente vê que não sai do jeito que a gente pensou, entendeu? A gente percebe que os alunos, parece que percebem ali a nossa desorganização, os alunos ficam mais ansiosos e a gente não consegue atingir os objetivos. Então, o planejamento é primordial. Então, como diz o Luquezzi, o planejamento é o ato de organizar ações. O planejar significa traçar objetivos e buscar meios para atingi-los. Está dando interferência. Então, continuando a questão do planejamento. O nosso planejamento é realizado a partir dos conhecimentos que os alunos têm sobre Libras e língua portuguesa na modalidade escrita. Então, primeiro, a gente conhece o nosso aluno. Não é? Então, os nossos alunos, qual que é o entendimento que ele tem, qual que é o nível linguístico que ele tem sobre língua de sinais, né? Para depois confeccionar... Não estou conseguindo falar, está dando eco. Então, confeccionar os materiais. Aqui no caso, nós temos uma equipe que produz esses materiais. Então, a gente fala para essa equipe... Será que o pessoal está ouvindo? A gente pede, nós temos uma equipe que confecciona os materiais. Então, a gente explica o que a gente quer. A gente quer um jogo de memória com sinais. E a gente usa muito a foto da professora Valéria e também as fotos dos alunos fazendo os sinais. Quando a gente entrega uma atividade, um jogo que tem a foto dos alunos, eles se sentem importantes. Eles se sentem queridos, eles olham e falam, olha, é o nosso amiguinho, olha, sou eu. E isso fica mais significante para eles. Eles aprendem, assimilam muito mais rápido. Então, os recursos didáticos que estão utilizados na sala de aula, a gente utiliza muitos recursos didáticos, todos confeccionados aqui. Todas as atividades são confeccionadas. Por quê? Quando a gente entra na internet para buscar algo de livros, vocês sabem disso, né? Não tem uma coisa legal, interessante, criativa. Então, a gente tem que confeccionar, né? E são realizados vídeos em Libras, materiais visuais, ilustrações, porque o surdo precisa do visual. A gente trabalha aqui muito com o visual, tá? Ilustrações. E organizamos esse material para atender às necessidades cognitivas dos alunos. Então, nosso planejamento é realizado pela dupla, né? Professores sobre a supervisão dos coordenadores. A gente organiza, planeja e passa para a coordenação. A coordenação olha, vai dar a opinião dela. E levamos em consideração o espaço físico que temos na instituição. O espaço físico também ele é muito importante. A gente não fica apenas na sala de aula, a gente gosta de explorar as áreas externas. Então, logo no começo, a gente faz um tour aqui, aquelas crianças novatas aqui no caso, e mostra, aqui é o banheiro, aqui é a secretaria, também com o objetivo de ensinar os sinais, e para eles saberem localizar aqui, se localizarem aqui. Então, por exemplo, às vezes nós estamos na sala de aula, a gente trabalha também muito com a autoestima deles e com a independência, com a autonomia. Então, às vezes estamos na sala de aula, a gente pede para um aluno, vai lá na secretaria ou lá na sala da coordenação e pega um giz para a professora, né? Isso é o que também? Um recado, ele vai lá para dar um recado, né? Para dar um aviso, eu preciso de um giz. A gente percebe, será que ele vai conseguir? Será que, ele conseguiu, ó. Não, ele ficou meio perdido. Então, isso também faz parte do gênero
textual, né? A comunicação. E aí eles vão, pede o giz, aí volta com o giz, às vezes quando vai a primeira vez não consegue, tem aquela dificuldade, a gente chama o outro para ir com ele, para ele acostumar, para ele aprender onde que está a sala da professora, a sala da coordenação, a secretaria. Okay? Então, também trabalhamos muito na área externa. Ali são as crianças, nós estamos brincando de corre cutia, são atividades, brincadeiras adaptadas. Mas como que a gente brinca de corre cutia com criança surda? Né? A gente adaptou, a gente faz a rodinha, a gente segura na mão, eu como professora ouvinte, seguro na mão deles, uma criança corre e coloca o objeto. Quando ela coloca o objeto, ela bate palma, e eu escuto, e eu faço assim com a mão das crianças. Quando eu faço assim, balanço a mão, todas vão balançar também, é a hora de abrir os olhos. Eles abrem os olhos, olham, né, nas costas para ver se tem um objeto, quem tiver com o objeto pega e sai correndo. Então eles gostam muito dessas atividades, porque às vezes eles brincam na escola, mas não conseguem compreender, não entendem, porque tá tudo oralizando, né, tá tudo cantando, então eles não compreendem o objetivo da brincadeira, ok? Então, participar também das atividades externas da sala, é muito importante também usar essa área, esse espaço físico fora da sala de aula, que nós temos um jardim, um gramado, com árvores, então quando a gente vai trabalhar essa questão de natureza, a gente coloca eles lá fora, né, trabalha para buscar mais a realidade, a vivência deles. O ensino da Libras e da língua portuguesa, né, como que acontece esses passos? O ensino para criança com surdez envolve 3 momentos didáticos pedagógicos. Então, é em Libras e de língua portuguesa. Aqui nós estamos trabalhando a receita, né? Nós estamos ensinando em língua de sinais e estamos trabalhando o português escrito. Então, a gente não separa, agora é o momento em Libras, agora é o momento da Libras, da língua portuguesa. Não, né? Fica bem mesclado. Então, aqui nós trabalhamos o cartaz, eles escreveram com a letra deles, como que monta uma receita, o título, os ingredientes, como o modo de fazer, e aqui na prática, fazendo o docinho de leite ninho. Então, também até a questão da higiene, colocaram a touquinha, explicando para eles que tem que lavar a mão antes, né, de manusear os alimentos. Então, o processo em Libras. O processo em Libras é aquela compreensão do conteúdo que nós vamos trabalhar em língua de sinais. Então, são aulas práticas, que a gente utiliza também muito a sala de informática. Quando a gente percebe, quando a gente dá uma folha para a criança e pede para ela, escreve sobre a sua família. Às vezes ela vai demorar muito tempo para começar a escrever em língua portuguesa. Porque às vezes não tem aquela bagagem da língua portuguesa ali na mente dela. Mas se a gente leva ela para o estúdio, filma, agora você vai explicar em língua de sinais a sua família. Rapidinho, flui. Eles fazem língua de sinais. Cada criança explica a sua família em língua de sinais. Depois a gente pega esse vídeo, levamos eles para a sala de informática, cada criança fica com o computador e olha o seu vídeo. E com a folha, aí fica muito mais fácil, eles vão o quê? Transcrever aquilo que eles estavam fazendo em língua de sinais para a língua portuguesa escrita. Então, eles observam, agora sim eles têm uma bagagem, eles têm o que escrever. Então, fica muito mais fácil deles escreverem. Então, eles olham e falam, minha família. E quando tem um sinal que eles não conhecem a palavra na língua portuguesa, eles perguntam, né? E a gente responde, ou às vezes a gente vai lá no Google, pesquisa na internet, para eles procurarem o sinal dessa palavra. Okay? Aqui tem o nosso aluno, o João surdo, João Pedro, fazendo o sinal de banana. Né? Então, em Libras, ele está fazendo um sinal, um conteúdo que a gente estava trabalhando, um bolo de banana. E ali era uma outra receita, estávamos trabalhando com outra turma. Aqui é um teatro também, a questão do teatro é muito importante, nós trabalhamos essa fábula, que é a Festa no Céu, exploramos muito bem, a gente trabalha com sequência didática, que dura ali 2 meses, de 1 a 2 meses, e a gente vai explorando os gêneros textuais dentro
de cada tema, e aí puxando os conteúdos também. Então, trabalhamos a fábula, exploramos o que é fábula, festa no céu, trabalhamos, aí vem o conteúdo, os conteúdos dos animais, e no final, depois que a gente explorou bastante a língua portuguesa escrita também, realizamos brincadeiras, realizamos atividades, no final, fizemos a apresentação do teatro, e eles apresentaram para a família. E é tão interessante que tem mãe que olhava o filho e falava assim, nossa, meu filho comunicou, fez tudo isso, eu não sabia que meu filho sabia Libras esse tanto, não sabia que ele era fluente. Sim, seu filho é fluente, né? Outros já falam, mas meu filho não fez nada, ele não sabe língua de sinais, né? Então as mães ficam surpresas com a reação dos filhos, com a questão do nível linguístico da criança. Então esse aqui também foi bem legal, esse teatro. De Libras, né? Nós, professores, a gente organiza os materiais, respeitando a especificidade dessa língua, principalmente o estudo dos termos científicos. Então, às vezes, tem sinal que antes, como a gente organizou antes, planejamos antes, tem um sinal que a gente não reconhece. Por exemplo, vamos trabalhar reciclagem. Qual é o sinal de reciclagem? Vamos perguntar para os surdos, né? Os profissionais surdos daqui do caso, eles sabem. Então, a gente também busca os sinais a partir dos profissionais surdos. E aqui a professora Valéria está ensinando o sinal na primeira foto. A professora Valéria está ensinando o sinal de banheiro, né? Está ensinando. E aqui o aluno está digitando para o outro. Então, a parceria, essa questão de um aluno ensinar o outro também é muito bom, muito importante. Eles se sentem importantes, eles se sentem valorizados e eles aprendem muito mais. Eles têm o mesmo nível linguístico ali, então eles compreendem mais. Então ali o aluno está digitando do colega a palavra e ele está escrevendo. A de língua portuguesa, quando a gente explora bastante a língua de sinais, a gente vai trabalhar a língua portuguesa. Então ali é uma criança, alfabeto móvel, a gente usa muito o alfabeto móvel, e montando o léxico porco, porque a gente já tinha trabalhado os 3 porquinhos. Então, porco, né? Aí ele montou, a gente fez o sinal. Vamos lá, qual que é o sinal? Esse é o porco. Então, qual que é a palavra? Depois também partir para as frases e textos, porque essa criança ela tem 6 anos, então ela está no processo ainda inicial da alfabetização. Então, a gente trabalha com esses vocabulários dentro de um contexto. Não são vocabulários soltos. Esses são vocabulários que estão dentro de um contexto. Ok? As atividades lúdicas, então, como eu já falei, todas as atividades nós realizamos aqui, confeccionamos aqui. Então, as atividades lúdicas é um suporte que ajudam a construir conhecimentos, leva o educando a viver emoções, despertar curiosidades, né? A tomar consciência de si e da realidade. Porque quando a criança chega aqui com 4 anos, 3 anos, às vezes 4, 5 anos, às vezes elas não se reconhecem como surda, elas não sabem quem é ela. Então, o primeiro projeto que a gente realiza, o primeiro projeto, a primeira atividade é essa, é a identificação dela mesma, né, de si mesma. Então, com espelhos, a partir de dinâmicas, atividades. Então, o jogo é fundamental na construção da aprendizagem, porque auxilia a obtenção do insight, né, que é a satisfação que a gente sente quando, de repente, aprende ou compreende o que está confuso. Então, quando a criança aprende, tem aquele insight, né, que eu falei para vocês, igual daquela outra criança lá do CIMEI, que ela percebeu que tudo tem um sinal, né, deu aquele insight, ela começa a participar do mundo, ela sente integrada no meio social, isso é muito importante. Okay? Então, aqui é uma criança brincando de sinais estourados, nós enchemos os balões, dentro dos balões tem os sinais, pode estar trabalhando com frases também, dependendo do nível linguístico, e aí cada criança escolhe um balão, estoura, e o papelzinho que cair, ela tem que fazer o sinal, ou tem que elaborar, está escrito em língua portuguesa, então estamos trabalhando língua portuguesa e a Libras, de uma maneira lúdica, prazerosa, em que fica muito mais significativo e a criança aprende muito mais. E do lado são alguns joguinhos que a gente faz, jogo da memória, com tampinhas, jogo da velha, outras coisas. O zigue-zague, para eles brincarem. As atividades adaptadas. Então, como hoje é o primeiro encontro,
Nós falamos assim bem pincelado para vocês entenderem como que a gente trabalha. Nos próximos encontros, nós iremos focar mais nessas atividades adaptadas. Como vocês podem estar elaborando atividades, principalmente nessa época de pandemia, essas aulas online, como que a gente pode estar aplicando também as atividades à distância, fazendo um jogo de memória à distância, né? Fazendo um bingo. Então, podemos adaptar qualquer tipo de atividade para as crianças com surdez, desde que levamos em consideração que nós temos que pensar o nível linguístico das crianças, a faixa etária da criança, a adaptação é conveniente à modalidade visual, que eu vou trabalhar, por exemplo, corte-cutia, eu vou levar um som lá, vamos trabalhar corte-cutia, mas tem música, então eu vou levar o som? Não, as crianças são surdas, para quê? Né? A maioria aqui surda profunda, a não sei que tem um surdo que é moderado, que escuta um pouco, mas a gente tem que respeitar essa questão visual também. Qual que é o objetivo da atividade? Vou fazer essa atividade para quê? Então, muito cuidado com as atividades que envolvem música, né? Aqui tem algumas... Aqui tem algumas atividades adaptadas. Essa daqui da Luz é a batata quente. Vamos brincar de batata quente, então vamos adaptar. A batata quente a gente também oraliza, né? Batata quente, 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 quente. Queimou. Então a gente vai adaptar. Nós vamos fazer o quê? Com a luz, não é visual? Então nós levamos um abajur, sentamos em roda, pegamos a bola e a luz fica ligada. Quando a gente apaga a luz, quem ficou com a bola é o que vai responder a pergunta. Então, a batata quente adaptada com luz. Aqui embaixo tem a torta na cara, também, depois que a gente trabalha com os adolescentes, depois que a gente trabalhou bastante conteúdo, a gente vai brincar de torta na cara. Eles amam, também adoram. E aí nós confeccionamos, né, um passo ou repassa. Quem apertar primeiro acende a luzinha e aí responde. Se conseguir acertar, o outro leva a torta na cara. Aqui do outro lado, são as crianças brincando de... O mestre mandou. O mestre mandou também, é uma brincadeira que os ouvintes brincam muito. E aí nós fizemos em língua de sinais. Então vamos lá, agora nós somos mágicos, nós vamos transformar vocês em quê? Em um sapo. Aí a gente faz o sinal, sapo. Então vamos lá trabalhar o sapo? E aí eles vão... Como que o sapo pula? Como que é? Porque a gente está trabalhando a língua de sinais e também estamos trabalhando o quê? Coordenação motora, a lateralidade, questão espacial, toda essa questão dentro das dinâmicas, dentro das atividades. Quais são as vantagens que o aluno surdo obtém quando o professor utiliza adequadamente os recursos e atividades adaptadas em sala de aula? Né? O que a gente ganha? O que o aluno ganha com isso? Para não ficar aquelas atividades repetitivas, de quadro e giz, aquela coisa mecânica que muitas vezes foi a questão que eu falei da aluna, né? Ele precisa levar aqueles conhecimentos para um outro contexto. Será que ele consegue sair daquele contexto levando aquele, por exemplo, um sinal ou uma palavra na língua portuguesa? Então, essa é a importância dos recursos. Então, os recursos bem utilizados vai auxiliar o aluno em quê? Interessar-se por um tema. Então, quando o recurso chama atenção, é visual, é colorido, é bonito, ele vai interessar por aquele tema. Às vezes é um tema chato, um tema abstrato, mas trabalhando com recursos legais, que desperta a curiosidade deles, eles começam a interessar pelo tema, né? E começam a querer, eles têm aquela necessidade de estudar, de aprender, de ir atrás. Desenvolver a capacidade de observação, aproximar-se de sua realidade. Então, aproximar da realidade, foi igual que eu falei. O slime trouxe para a realidade, aproximou a realidade deles. Nós pegamos o slime, que é uma coisa que eles fazem em casa, familiar, e trouxemos para a sala de aula. Então, eles absorveram aquele conteúdo muito mais rápido. Visualizar e concretizar os conteúdos mais abstratos, né? O abstrato a gente sabe que é muito difícil até mesmo para nós ouvintes, para as crianças ouvintes. Então, visualizar, concretizar mais rápido a questão abstrata. Aprender de uma forma prazerosa. Elevar sua autoestima. Então, a gente tem que pôr as crianças lá no alto.
né? Todas as crianças que a gente trabalha, a gente tem que falar, nossa, parabéns, viu que você consegue, porque ele precisa perceber que ele é capaz. Se eu der uma atividade totalmente difícil para ele, que não está dentro do nível linguístico, ele não conseguirá fazer. E ele vai sentir o quê? Incapaz. Falar, nossa, eu não consigo. Então, eu não sei, eu acho difícil, né? E aumentar a sua autonomia, para que ele faça as coisas independente. Tentem fazer sozinhos, né? Buscar a autonomia do aluno. Porque às vezes a gente percebe que muitas crianças chegam aqui querendo pronto, esperando a resposta. E a gente não, a gente tenta fazer com que eles pensem, reflitam, né, sobre aquele momento das atividades. Trabalhamos com gêneros sexuais. Então, os gêneros sexuais são trabalhados aqui em casa. Narrativo, fábula, convite, receita, bilhete, biografia e recado. Aqui está um exemplo de uma atividade. Em que a criança elaborou um texto. Só que antes dela realizar esse texto, foi o quê? Foi uma brincadeira que nós fizemos. O caça-chocolate. Então, ela tinha uma bagagem, ela tinha o que escrever. Então, foi mais fácil dela escrever. Ok? Então, essas são as referências bibliográficas, de onde eu tirei essas questões. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como que trabalhamos aqui no CAS. Obrigada pela atenção de todos. Até o próximo encontro. Agora eu vou passar a palavra para a professora Andréia. Bom dia, meninos, tudo bem? Meu nome é Andréia, eu estou na direção aqui do CAS. Hoje nós vamos trabalhar especificamente com os professores do atendimento educacional especializado, lembrando que quem precisar de certificado, né, de declaração, aliás, né, para da manhã de hoje, precisa encaminhar um e-mail no casformacão@gmail.com, certo? Se precisar dessa declaração, é só solicitar. Não. É só solicitar. A Vanessa só está testando aqui o chat. Espera só um pouquinho. Espera só um momentinho. Essa é a primeira formação que nós teremos uma formação por mês, especificamente sobre a produção de materiais. Hoje a professora Luísa, até agradeço a professora, né, por ter se disponibilizado, ter vindo aqui no CAS, para a gente poder começar esse trabalho. Nós vamos trabalhar especificamente com os cursos relacionados à produção de material. E a Luísa apresentou um pouco hoje para vocês. A partir da próxima formação, nós estaremos produzindo esses materiais com vocês aqui ao vivo, algumas atividades adaptadas em língua de sinais, o que vocês podem desenvolver para os alunos surdos. Lembrando que a nossa última formação do mês de dezembro será sobre a surdo-cegueira, com a professora Kelly Brito. Mas nas próximas formações, a Luísa estará junto com a professora Valéria fazendo esse trabalho com vocês. Tá bom? Não entendi nada. Tá bom, então. Tá bom. A professora Vanessa, né, que é a coordenadora responsável aqui, está pedindo para eu justificar para vocês, para quem já tinha os atendimentos aqui nas formações continuadas, que a professora Maria Cecília e a professora Carla agora estão atuando em sala de aula nos cursos de língua de sinais.
e a professora Luísa e a professora Valéria estarão presentes com vocês aqui na equipe da formação, nesse segundo semestre de 2020, né? Lembrando que quem já fazia a formação continuada precisa entregar para a gente esse certificadinho, essas declarações que nós vamos enviar por e-mail para que possa pegar o certificado de 40 horas, que é CREA Goiânia, CREA Anápolis, que é a CREA Aparecida e CREA Trindade. O restante do estado receberá apenas a declaração de presença no dia de hoje, tá? E nos dias das formações, tudo bem? Quaisquer dúvidas, estamos à disposição de vocês. Agora eu vou passar a palavra para a professora surda, a professora Valéria, que vai ter com vocês um momento de fala, para que vocês possam conhecer um pouquinho do trabalho com relação ao profissional surdo na sala de AE, tá bom? Um abraço a todos. Aí é você. Pessoal, nós vamos tentar começar a responder aqui as perguntas feitas no chat. Conseguimos estabelecer uma comunicação aqui. Quem tiver alguma dúvida ou alguma coisa a dizer, né, as sugestões, podem escrever aí no chat que a professora Andréia tentará responder junto com a professora Luísa, tudo bem? Agora nós vamos dar continuidade com a professora Valéria. Vamos continuar a nossa formação e ela vai fazer uma complementação aqui do que a professora Luísa estava falando e vamos tentar fazer uma dinâmica também com vocês, ok? Complementando o que a professora Luísa está falando, que explicou maravilhosamente sobre a questão do foco do aluno com surdez no AE, independente da idade, eles amaram a brincadeira de torta na cara, junto com a família também. É muito importante isso. É só o aluno sozinho? Não, é junto com todos, né? Chama, convida os amigos para participarem, porque é um desafio. A família, às vezes, em casa não tem essa convivência, não tem essa comunicação em relação à língua de sinais, então, quando se colocam um à frente do outro, eles ficam meio envergonhados. Mas quando começa a brincadeira da torta na cara, a família fica muito feliz de perceber o aluno surdo aqui, o seu filho, né, o seu ente, brincando. Às vezes fica com raiva porque perde, né? É um estímulo tanto para o aluno quanto para a família. Mas aqui no CAS, nós não estamos presencial mais, nós continuamos esses atendimentos virtualmente. Mas é possível, sim, algumas estratégias, algumas dinâmicas, mesmo virtualmente. Por exemplo, como que nós mostramos aqui? Eu vou explicar para vocês em relação aos sinais de comprimento. Um exemplo só, que nós fizemos com os alunos do EI. Na escola, vocês também podem fazer esse teste virtualmente, essa brincadeira, essa dinâmica, usar essa estratégia para eles aprenderem os sinais. Vocês podem enviar o link e ensiná-los. Alguns têm uma certa fluência, mas outros não. Então, eu indico algumas estratégias e dinâmicas muito legais que eles adoram. Eu vou ensinar vocês. Hoje, como é o nosso primeiro dia, o tema comprimentos, né? Para quê, por exemplo? Para que ensinar essa estratégia? Para vocês aprenderem, memorizarem e depois ficarem mais fácil de realizarem as atividades, de realizar a dinâmica. Mas a maioria dos surdos, eles já estão cansados só de atividades.
A questão da Libras, vocês precisam compreender que ela é a L1 e fazer atividades adaptadas. Não só atividades com foco no português. Sim, é importante, mas vamos tentar adaptar essas atividades com as fotos deles mesmos, com os sinais, ou vocês mesmos fazendo isso, produzirem essas atividades. E quando eles perceberem, quando eles verem essa atividade, eles se sentirão mais animados e entenderão melhor. E isso é muito importante, lembrando que o primordial é o uso da língua de sinais, como L1. E, como maneira secundária, neste caso, o português escrito como L2. Olha só a dinâmica, vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Vamos começar a aprender. É o básico. Todos vocês, professores de AE, conseguem. Vamos lá, ó. Observem. Cumprimento. Vocês podem fazer isso para eles aprenderem o sinal. O tema é cumprimentos. Para que esses sinais? Para que acompanhamento? Porque nós somos ouvintes, certo? A nossa L2, no caso, seria a Libras. Em relação ao surdo, é o contrário. O português é o L2 dele. Agora eu vou ensinar os sinais para vocês ouvintes. Ó, atenção. E no final, nós vamos fazer essa dinâmica, ok? Vocês vão gostar. Olha o sinal. Viram? Oi. Qual o significado? O O e o I. Qual o significado? Perceberam a escrita? A configuração aqui que eu estou fazendo com as mãos? Com a mão? Tudo bem. Tudo bem. Essa palavra tudo bem. Tudo bem? Este é o sinal. Olha, é um sinal de joia. Oi, tudo bem? Mas a maioria usam apenas essa configuração de joia. Oi, tudo bem? Qual o significado? Que tá bem, positivo. Expressão também com o corpo. A questão, oh, é bonito. A maioria sabe isso. Os surdos usam esse sinal? Sim, também, como os ouvintes. Não é diferente da língua. Nós sabemos, quando nós ouvintes usamos, é um sinal icônico. Quando alguém nos pergunta se está tudo bem, nós fazemos esse sinal de joia. E a maioria dos surdos também, essa questão visual. As configurações de mão, olha só. Oi, joia, certo? É um sinal de positivo que está certo. O bom dia. O que é um bom dia? Olha só, bom dia. Qual o significado, gente? Que nós dormimos, acordamos e o dia raiou, começou. Olha só, olha o quadro. Mas tem diferentes configurações linguísticas, dependendo da região. Aqui em Goiânia, nós usamos assim. Por exemplo, no sul do Brasil, eles usam bom dia, este sinal. Existem as variações linguísticas. O significado é o mesmo, dia, depende das variações linguísticas. Em outra cidade, em São Paulo, por exemplo, eles usam esse dia, bom dia. Aqui em Goiânia, é um bom dia. Bom dia. Boa tarde. Olha só. Ó, significa que o sol nasceu e depois vai se pôr.
É calor, nós estamos durante o dia, ou então chuvoso. Vocês perceberam? Ó, o sol agora vai se pôr quase à noite já, no início da noite. Então, boa tarde. Mas o surdo, o surdo não usa boa tarde, boa noite. Não. A maioria, ele só usa assim, bom dia. Por quê? Os surdos já adquiriram, já internalizaram o sinal de bom dia, então poucos usam assim, boa tarde, boa noite, quase não se usam, porque às vezes eles são muito usuais. Por exemplo, eu como professora surda, de manhã eu trabalho aqui no CAS. Aí chega um aluno, aí eu chego e o cumprimento, bom dia, ele já vai acostumando. À tarde, os alunos da tarde, quando chegam aqui no CAS, e eu, enquanto professora, os cumprimento, boa tarde. Você percebe que o aluno já abre um sorriso. É importante eles saberem. À noite também. No AE, aqui no caso, à noite, nós temos alunos? Não, não temos. Nós só temos alunos adultos do português para surdos à noite. Mas crianças e adolescentes, os atendimentos são feitos apenas de manhã e à tarde. Boa noite. Por que esta configuração? Vocês perceberam antes, ó, em relação à tarde? E aí começa a noite, então vai escurecendo. Perceberam? Boa tarde. Olha, o sol já está se pondo depois do boa noite. Boa madrugada. Madrugada. Qual seria o significado? É a questão do horário, né, pessoal? 1, 2, 3, 4 da madrugada. Olha só. Depende da família. Às vezes eles vão em alguma festa, algum casamento, alguma comemoração, festa junina, aniversário. E a festa adentra a madrugada fora. Eu sei que a maioria dos ouvintes tem dificuldades com sinais de abrir e fechar assim, por exemplo. A maioria. Algumas falhas, ok. Mas vamos começar pelo indicador, depois dedo médio, ou se vocês preferirem mindinho, qual vocês sentem mais dificuldade? O surdo usa assim também. Mas os ouvintes já acostumaram a fazer essa adaptação. É possível também. Perceberam? Às vezes vão numa festa, tá de madrugada, no aniversário, diferentes festas, certo? Ó, isso é muito importante. Tem a palavra seu. Eles usam esse sinal? Eles já perguntam direto. Sinal, é isso. Precisa falar o seu sinal. Porque os surdos já têm a identidade. E os ouvintes também é diferente. Aí pergunta, seu sinal já está intrínseco na expressão facial. Seu sinal. As expressões faciais fazem parte da composição do sinal. É imprescindível observar. Sinal. Olha, qual é o seu sinal? Oi. Olha só as expressões como mudam. Tudo bem? Bom dia. Animação.
vocês podem não usar essa palavra seu, mas o sinal já está significando seu sinal. E o que seria isso? Sinal de casa. Ok? A palavra também, meu, é semelhante ao que eu já expliquei antes. Meu, seu, ou então meu, em direção a você, de frente a você. Se está perguntando meu, então é para mim, voltado para mim. Então, meu sinal, olha só como fazer. Meu sinal. Vocês também, como ouvintes, estão acostumados a fazer meu sinal. Ok. Mas esse contato com a comunidade surda, vocês vão adquirindo esses hábitos, esses costumes e uma certa fluência na língua de sinais e será natural vocês fazerem isso. Ah, precisa com essa rigidez toda retirar, resumir os sinais. Não, não é isso. Vocês precisam observar o contexto, acostumarem com o contexto, com essas adaptações que são feitas da estrutura da língua de sinais. Ó, é o mesmo caso do seu, do meu. Lembra, ó, o seu nome já está inserido a expressão facial aliada, somada ao sinal nome, já está indicando seu nome, qual o seu nome, ou da casa, olha, observe as expressões. Às vezes não tem movimento algum, só faz sinal, sinal. Agora, se vocês utilizam essa inclinação da cabeça, essa expressão facial, eles certamente aprenderão com mais rapidez. Nome, olha só como fazer. Nome. Nome. Meu nome pode ser voltado para mim. Não há necessidade de fazer esse pronome meu. Apenas o sinal, meu nome. Olha. Meu nome é Valéria. Olha só, meu nome. É assim que eu faço. Na estrutura da língua de sinais não há necessidade, neste caso, de colocar o meu. Por favor, olha as expressões, como mudam. Se vocês estiverem sentindo raiva, preocupação, peça por favor, olha a expressão. Pegue a caneta, por favor. Outro exemplo. Se nós formos fazer uma prova. Ai, não tenho lápis. Por favor, eu estou com pressa, me dê o lápis. Olha só como muda. Perceberam? Significa preocupação de alguém me entregar. Porque eu preciso responder à prova, me entregar o lápis. Vocês podem dar significado, sentido, dependendo da expressão. Depende do contexto, né? Para ter esse significado, esse sentido ao que vocês querem dizer. Licença. Com licença. Perceberam que o sinal é igual, semelhante? Mas observem a expressão, olha o contexto. Uma porta. Eu vou adentrar a um recinto, por exemplo, em sala de aula, então eu peço licença. Olha só, significado de uma pessoa educada. Pede licença para entrar em sala. Olha, por favor, licença. Depende. Por exemplo, é diferente das pessoas que têm um atestado médico, tiram uma licença médica. A licença médica é feita com a configuração em mão e L. Por exemplo, eu estou de licença há 5 dias, licença médica. É este o sinal.
usando a palma da mão toda aberta, o contexto é de com licença, né? Diferente de licença para tratamento médico ou qualquer outra. Olha só, perceberam a diferença? Vocês precisam ficar atentos às configurações de mãos, tá bom? Obrigado. Obrigado, olha essa palavra. Obrigado, obrigado, encontra ou recebe alguma coisa. Simplesmente assim, obrigado, muito obrigado. Nós podemos utilizar as duas mãos. Muito obrigado, olha só. Estou realmente agradecida, a expressão facial é diferente, ou apenas obrigado. Uma palavra simples e direta. Por nada, de nada, não há de que. Alguém nos diz obrigado e a outra pessoa responde simplesmente por nada. Não por isso, né? Ou de nada. Não precisa, a palavra já está. Esta preposição não precisa. Conjugação já está intrínseco na estrutura da língua de sinais, ok? A maioria dos ouvintes, eles seguem a estrutura da língua portuguesa quando está se comunicando em línguas de sinais. Olha, foi um prazer conhecer você. Há essa linearidade da estrutura da língua portuguesa. A estrutura da Libras, nós usamos apenas prazer conhecer, porque nós já estamos direcionados à pessoa. O português tem a estrutura diferente da língua de sinais. Olha, conhecer, nós vamos utilizar primeiro, e o prazer. Então, satisfação em conhecê-lo. Precisa indicar que é você? Prazer conhecer você. Não, ó. O direcionamento do olhar já está contextualizando que é você. Ele está conversando com você. Foi um prazer conhecer você. Depois a pessoa responde. Para mim também. Não há necessidade de usar essa palavra para. Dentro da estrutura da língua de sinais já está. Para mim também. E como usar? Como fazer o uso? Perceberam a diferença da estrutura da língua de sinais para a língua portuguesa? Aqui no Brasil nós utilizamos a língua portuguesa, mas a língua de comunicação dos surdos também é a língua de sinais. Por isso, essa questão da diferença das estruturas, a palavra prazer, de conhecer alguém, satisfação em conhecê-lo, em outro contexto. Por exemplo, eu como um chocolate, nossa, eu sinto prazer em comer um chocolate. Tudo bem? Para quem ainda não sabe, o sinal de surdo que nós utilizamos, mas vocês perceberam a expressão? É diferente. Sempre nós utilizamos, olha, você é surdo? Você é surdo? Pergunta, você é surda? Olha só, não há necessidade do apontamento. O olho, o direcionamento do olhar e a expressão já significa uma pergunta, uma interrogação. Eu já estou fazendo uma pergunta. Aí a pessoa responde sim ou não. Não é surdo ou mudo, não é isso. Olha, os ouvintes têm esse hábito de falar, né, surdo, mudo. Não, mas olha, os surdos, eles se comunicam, eles falam através da língua de sinais.
Não é questão de mudo. Não, gente, não é isso. O sinal é esse, foi convencionado surdo, certo? Ouvinte, olha o sinal de ouvinte. Parece uma corporação de mão em C e fecha em S. Você é surdo ou ouvinte? Olha, ouvinte, surdo. As crianças com mais ou menos idade de 7 anos, 6 anos, a maioria às vezes fica confusa. Eles ainda não identificaram se eles são surdos ou ouvintes. E eu faço essa provocação a eles, né? Eu pergunto, você é surdo ou ouvinte? Aí eles respondem que são ouvintes. Muitas crianças, porque percebem as outras pessoas ouvintes, conversando, falando, então eles respondem que eles são ouvintes. Mas a questão do surdo e da língua de sinais, eu trabalho junto com a professora Luísa, aí eu pergunto para eles, você é surdo ou ouvinte? Eles ficam na dúvida, porque nos observam, tem ouvinte? Ok. Aí quando eu pergunto, eu sou surdo ou ouvinte? Aí alguns me respondem que eu sou ouvinte. Aí eu explico para eles. Demora um pouco até eles internalizarem isso. Nós escrevemos, fazemos vídeos em língua de sinais. Aí a professora Luísa, junto comigo, ela oraliza. Ok. Resolve ela gritar? Resolve eu gritar com você? Vocês estão percebendo que ela fala, mas eu não estou oralizando? Até que eles entendem e se identificam enquanto surdos, ou me identificam enquanto surdos. Não é uma cobrança, sou surdo, está errado. Não, não é assim que a gente faz. Eles precisam se desenvolver e identificarem-se, e também aos outros enquanto surdos. Já tem 5 anos que eu estou aqui no caso, e tem alunos também de 5 anos aqui. E eu sempre ensino essa diferença entre surdos e ouvintes, mesmo assim alguns ainda se confundem. Alguns, por exemplo, já têm idade de 11 anos. Quando eu pergunto, eles já sabem. Eu sou a professora surda e a professora Luísa é a professora ouvinte. Não é uma cobrança, não há essa rigidez. É ensino, é diferente. Agora, eu vou propor essa dinâmica para vocês, tá bom? Como vai funcionar? Por favor, peguem um papel em branco, um lápis ou uma caneta, como preferirem. Eu vou mostrar, será um bingo. Alguns sinais. Serão 9 sinais. Vocês escreverão 9 sinais. Não necessariamente esses aqui. Lembra dos sinais de comprimento que nós revimos? Ok, vocês já entenderam, já sabem. É para nós praticarmos um pouquinho aqui, vocês entenderem a dinâmica, tá bom? Eu vou explicar. Os alunos surdos, em sala de aula aqui no caso, nós começamos primeiro com um tema, nós filmamos em língua de sinais, eles observam os sinais que nós estamos fazendo, depois eu pergunto se eles entenderam, eles me explicam, alguns sentem dificuldades, outros não. Vocês podem ter outros sinais, se complementarem. E aí nós vamos nos desenvolvendo aqui. Depois, no segundo momento, a professora faz perguntas em relação aos sinais. Por exemplo, 3 sinais referentes ao animal porco. Um outro exemplo. Um outro momento são as palavras, como elas são escritas em português. Por exemplo, sinal de porco, eu vou lá
escrevo, desenho, coloco o nome, sempre. Então, são momentos diferentes. Eles copiam, eles veem no caderno. Depois de tudo pronto, na semana seguinte, quando eles voltam, eles já esqueceram. Aí, por isso, é necessário fazer o registro, sempre. Eu pergunto, eu sempre faço essa provocação a eles, para eles não esquecerem. E depois, no final, nós fazemos a dinâmica, a brincadeira, porque é uma maneira deles desenvolverem, assimilarem. Porque se ficarmos só no conteúdo, na escrita, na atividade, os alunos vão ficando cansados. E o ensino também fica ruim. Então é necessário essas estratégias em diferentes lugares, aqui no pátio, irmos à secretaria, na sala de informática, mas sempre com o foco no conteúdo, em diferentes contextos. É uma outra dinâmica? Não. É uma dinâmica, mas trabalhando o conteúdo que nós já vimos, por exemplo, nesse caso aqui, a nossa dinâmica vai ser relacionada aos cumprimentos. E os alunos despertam interesse, eles querem brincar, eles querem fazer essas dinâmicas. Aí um provoca o outro, que bom que você ganhou, o outro fica chateado porque perdeu. É necessário ver a questão do tempo, para não se delongar por demais. Aí nós vamos, depois tem um intervalo, né, em relação à água, às vezes está muito calor, o tempo não está favorável. Então, é necessário dar esses intervalos também. Não é livre para eles fazerem o que quiserem, comerem. Não, não é isso. Vamos explicar as regras. Para cada momento tem um período de tempo. Aí alguns alunos, quero lanchar, eu tô com fome. Aí a gente explica, já, espera só mais um momentinho, na hora do intervalo. Então é necessário, eles ficam ansiosos, às vezes eles esquecem a atividade. Então é sempre importante que o professor observe, esteja monitorando. Por exemplo, na hora do intervalo, a gente explica, olha, vamos sentar, é o momento de vocês lancharem. Mas aqui em sala, não, o momento é a dinâmica. Não esqueça, vocês vão para o intervalo, quando toca o sinal do intervalo, aí sim. Tem outros. Aqui nós temos o som da sirene e temos também a luz para indicar que é o horário do intervalo. Os ouvintes ouvem o sinal da sirene. E os surdos observam também o sinal luminoso, que aí é a hora do lanche. Então, são regras, às vezes, que nós mostramos, tá bom? Olha só a dinâmica. Vocês podem escolher, dentre dos sinais de cumprimentos que nós falamos aqui, o que vocês quiserem. São 9 sinais. Por exemplo, bom dia. Vocês, ouvintes, como o português é L1 de vocês e Libras é L2, e nós surdos, é exatamente o contrário. É uma brincadeira, é um bingo que nós vamos fazer dos sinais do português para vocês aprenderem aí em relação aos sinais, ok? Olha, por exemplo, esse sinal, esse é o sinal. Se aqui no bingo, se vocês escreverem aí na tabela o sinal oi e aqui aparecer fazendo esse sinal, vocês vão marcar, certo? Aí vocês escrevam o nome dos sinais em português. Aí vocês procuram na tabela de vocês a palavra oi e vai marcando, certo?
Esse sinal, conhecer. Ah, eu não tenho aqui na minha tabela o sinal conhecer. Este outro, qual seria esse outro sinal? Ah, encontrei aqui, escrevi. Vocês falam desse jeito na tabela de vocês, ok? Isso aqui, pessoal, é uma estratégia de como trabalhar com os alunos surdos no EE. É questão de comunicação, por exemplo, os sinais, vocês conseguem se comunicar. Nós já ensinamos antes, no caso aí vocês teriam ensinado esse conteúdo, e é igual ao bingo, nós vamos fazer, vocês podem usar essa estratégia, está livre para vocês fazerem assim. Às vezes o surdo já está cansado, não quero fazer mais atividade. Vocês, como professores, vão perceber que é necessário mudar a estratégia, adaptar uma nova estratégia para a língua de sinais. O bingo, a batata quente, torta na cara, são diferentes estratégias que vocês podem usar e que os surdos vão gostar, porque eles são visual, eles usam, exploram o visual. A questão da língua portuguesa também é importante, mas tem os momentos, né? Certo? Todos entenderam a dinâmica? Vamos lá. Certo, pessoal? Todos já pegaram aí o seu papel, escreveram novos sinais. Nós vamos começar. Vocês vão, a ordem, são vocês que vão definir. Nós vamos fazer o bingo relacionado aos sinais de cumprimentos, tá bom? Não é só, oi, tudo bem, tal. Não, não é isso. Eles estão mistos. Você tá vendo só o GIF? Ela não? Só um momento que nós vamos colocar a Valéria aqui. Tá vendo ela? Pessoal, nós estamos tentando colocar a Valéria aqui em evidência para fazermos a dinâmica.
Está conseguindo vê-la? O que está mostrando? Então, pessoal, vamos começar, tá bom? A dinâmica. Todos já escreveram novos sinais relacionados aos comprimentos. Eu vou fazer os sinais e vocês vão ver se tem aí na cartela, ok? Vamos lá. Ó, vamos começar a brincadeira. Primeiro sinal. O que seria isso? Quem tem esse sinal, marca aí. Para quem não sabe, esse é o sinal de bom dia. Ok? Segundo sinal. Que sinal é esse, pessoal? Parece a escrita da língua portuguesa. Lembra dessa configuração que eu disse? O O e o I? Então é o sinal Oi. Terceiro sinal. Este, que seria surdo. Quarto sinal. Por. Ou quando nós estamos comendo algo, lembra que eu expliquei? Que só esse sinal já diz o contexto, que é prazer. O que seria esse? Aliado à expressão facial, à inclinação da cabeça, é o quê? Qual o seu sinal? O sétimo sinal agora seria... Ó, é diferente, não é esse, eu estou fazendo este. Viram a diferença? Quero entrar numa sala de aula e eu peço o quê, educadamente? Licença. Licença para entrar. O oitavo sinal, que com certeza vocês estão utilizando agora, que é a audição. Quando a gente pergunta, você é surdo ou ouvinte? Vocês falam, né? Vocês são ouvintes. Este foi o nosso oitavo. E, por último e não menos importante, o que seria isso, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Então, quem conseguiu marcar todos os sinais na cartela, eu vou fazer os sinais novamente, falar para vocês conferirem. Olha, bom dia, oi, surdo, por nada, prazer, ouvinte, qual o seu sinal, licença e tudo bem. Entre vocês, será que nós tivemos algum ganhador? Alguém conseguiu acertar todos os novos sinais no bingo? Teve algum ganhador? Será?
Espero que sim, espero que alguém tenha conseguido ganhar, marcar todos os sinais. Então, pessoal, perceberam quanto a estratégia é fácil? Essa do bingo, vocês gostaram? Viram o quanto é simples a gente dinamizar a nossa aula? Perceberam? Conteúdo relacionado ao comprimento. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês podem utilizar isso com outros temas também. Se vocês quiserem, ó, essa brincadeira do bingo, vocês podem utilizar com diferentes temas que vocês quiserem. Eles ficam felizes, eles gostam aqui de brincar dessas dinâmicas, certo? Nós, no caso aqui, vamos utilizar os sinais, mas vocês podem usar com surdos. Aqui nós usamos a estratégia da escrita, tá bom? Pessoal, agora eu quero avisar que nós estamos chegando ao fim da nossa formação. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigada. Agradeço a professora Vanessa por estar fazendo a nossa voz. Quero avisar que dia 21, a nossa próxima reunião será no dia 21 de outubro, no mesmo horário da de hoje, ok? Que nós vamos começar às 9 horas. Eu agradeço, muitíssimo obrigada a todos vocês. Agora um recadinho da professora Andréia. Meninos, é o seguinte, para as próximas formações, né, nós estaremos no mesmo horário, tá bom? Continuando com a professora Luísa, ela vai apresentar algumas atividades práticas para vocês, como organizar esse material. Nós já tivemos começado semestre passado com a produção de GIFs, nós vamos mostrar para vocês como produzir esse material. Eu peço desculpas, né, em nome da professora Mércia, que não pôde estar presente nessa formação por problemas pessoais. Ela acabou de me informar, ela estaria fazendo a abertura do nosso evento, porém teve um problema pessoal e não pôde estar, mas ela disse que garante que na próxima estará presente com a gente, tá bom? E dizer para vocês que nas próximas reuniões a Luísa vai estar mostrando, vai estar disponibilizando aí no chat a cópia do material que vai ser apresentado aqui. Por exemplo, as atividades que forem sendo utilizadas, nós vamos socializar com vocês para que vocês possam utilizar com os alunos de vocês na sala de AEE, tá bom? Tudo que a Luísa apresentar aqui, hoje foi uma apresentação do trabalho de maneira geral, como acontece no CAS. Para o próximo encontro, nós iremos produzir com vocês o que nós vamos apresentar e posteriormente será disponibilizado no chat tudo que ela colocar, os vídeos, as atividades, para que vocês possam fazer assim como era na formação, quando eu fazia a formação com vocês. Toda a produção que a gente fazia, a gente socializava o material para vocês poderem compartilhar com os alunos. Lembrem-se que vocês podem entrar nas redes sociais do CAS, por exemplo, todos os materiais têm um projeto bastante bacana do CAS, que é o Librascast, que são poesias, atualidades em língua de sinais, e também tem no blog vários materiais que vocês podem utilizar para ensinar os meninos surdos, que está dividido pelas pastas dos cursos, assim como nós teremos opção agora aqui por esse canal, tá bom? Quaisquer dúvidas estamos à disposição e se precisar... temos as nossas redes sociais, que é o Instagram,
que é o Facebook. Por exemplo, semana passada foi semana retrasada, foi a Semana da Independência, nós postamos o hino da independência para que vocês pudessem apresentar para os meninos. Então, sigam as nossas redes sociais para estar em contato com os materiais em língua de sinais, tá bom? Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Podem mandar no e-mail próprio da formação, que é casformacão@gmail.com, para solicitar o certificado. E vocês podem estar entrando em contato direto com a Vanessa, que é coordenadora, e ela pode estar orientando vocês com relação às produções, tá bom? No mais, muito obrigada. Eu deixo aqui um abraço da equipe do CAS, da professora Messi, da professora Núbia Rejane, né, que é a superintendente das modalidades temáticas especiais, assim como a Messi, que é gerente do ensino especial. Um abraço a todos e bom restinho de quarta-feira. Até a próxima formação. Tem gente salvar, então você